Bem, hoje é aniversário da Edmar, Opa, vai ter festa. então tem parabéns para você. Mande um abraço e um beijo para ela de feliz aniversário. Tá certo. Então, assim, a turma acho que já está chegando, acho que a gente pode até fazer as apresentações iniciais. Obrigado aí mais uma vez ao professor Valdir Stenck, né? Professor da Universidade Brasília, né? A única universidade que não tem um federal no nome. Universidade de Exatamente. Brasília. Hoje o professor Valdir ele é o coordenador do programa de pós-graduação também da UNB, né? Isso só gera mais trabalho, não é mais um título, mas ele sabe o que eu falo. E como ele é originariamente, né, do Rio Grande do Sul, embora ele resida em Brasília já há algum tempinho, né, nada melhor do que ele, que também tem a sua origem na geografia física, de falar um pouco dos Pampas, né? Não só pelo seu conhecimento, mas também pela sua vivência. Então, professor Valdir, a turma GEL 421, domínios morfoclimáticos do território brasileiro, está em suas mãos. Obrigado mais uma vez. E quem tiver dúvida, por favor, pode perguntar durante a fala, que ele não se incomoda. Tá certo? Então, professor, a palavra. Falou, Edson. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu preciso, obviamente, agradecer a lembrança do Edson e me convidar para essa atividade. É só para os amigos muito chegados e especiais, assim como o Edson, que a gente aceita esse tipo de convite, né? Porque é só para dar mais trabalho para a gente, mas não tem problema. Mas o Edson é um grande amigo, um amigo bastante especial que a gente vai fazendo durante a vida e a gente não, eu assim, acho que a gente tem que aproveitar esses momentos de maneira bastante saudável, né? Então, Edson, obrigado pelo convite. E provavelmente eu não seja a melhor pessoa para falar do Pampa, ainda que nasci por perto e vivi bastante tempo, conheço um pouco, mas talvez tenham pesquisadores mais renomados, talvez. Provavelmente sim. E então eu vou, nessa perspectiva, falar um pouco, de maneira bastante geral para vocês, sobre esse domínio morfoclimático. Eu preparei uma pequena apresentação aqui que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que, assim como o Edson falou, nesses tempos de aula online, encontros remotos via essas plataformas que vocês estão utilizando, nós todos estamos utilizando, eu ficaria bastante feliz se vocês participassem, interagissem, fizessem perguntas, tivessem comentários, discussões, são bem-vindas. Eu adoro quando vocês ficam bastante à vontade para participar. Então, se sintam à vontade. Eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa mostrar um pouco daquilo que eu preparei para vocês hoje, que não é nada muito, acho assim, especial. A gente vai dar um panorama geral desse bioma, né? Desse domínio morfoclimático. E a ideia é que a gente possa conversar sobre isso durante a tarde. Bom, este chamado aqui no Brasil, denominado assim pelo nosso saudoso professor Aziz Absaber, consolidado por ele, não só chamado, mas consolidado pelo Aziz na literatura que ele deixou como legado da sua importante trajetória profissional, o domínio morfoclimático do Pampa ou das pradarias ou dos campos sulinos, ele atinge ou ocorre, né? A gente encontra esse domínio não só dentro do Brasil, obviamente que quando a gente fala dos nossos domínios morfoclimáticos brasileiros, nós estaremos nos referindo ao território brasileiro, mas ele, na verdade, o território brasileiro, ele é uma borda, né? É quase já a transição, chegando numa
faixa de transição do campo sulino, ou desse Pampa, para as matas, a Mata Atlântica e a faixa costeira. Então, aqui tem uma mancha que vocês podem observar já nesse primeiro slide, aonde a gente vai encontrar essas características de maneira bastante similar, né? Basicamente, na foz do Rio da Prata, e adentrando ao sul, né, ao centro-sul da Argentina, de maneira mais intensa, inclusive, e ocupando praticamente todo o território uruguaio, ou a gente pode generalizar como todo. Eu gosto de, nessas escalas, tudo bem, a gente olha como um todo, mas sempre tem que considerar aí a faixa costeira. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas então a gente está aí na borda desse domínio em território brasileiro, ao norte, né, dessa mancha. Aqui, só para título de ilustração, temos uma das aves símbolo aí desse bioma, que é o avestruz, né, diferente um pouco das emas, que ocorre no centro-oeste. O Dia do Pampa, eu deixei também coloquei esse slide aqui como uma das primeiras informações, uma das primeiras itens da apresentação, porque eu acho importante nós começarmos a dar essas valorações culturais, né, aos nossos ambientes naturais. E o Dia do Pampa está aí, dia 17 de dezembro, é uma data que foi criada para chamar atenção deste importante bioma, ou desse importante domínio morfoclimático, e às vezes eu vou me perder entre domínio e bioma, apesar de eu gostar mais de domínio, mas é porque a gente trabalha um pouco, às vezes, com a definição do Ministério do Meio Ambiente, onde vai definir como bioma por uma questão de governança pública. Do ponto de vista, obviamente, geográfico, os domínios morfoclimáticos são mais adequados. Então, o ICMBio, que é o nosso Instituto Chico Mendes, né, de Biodiversidade, que cuida aí de toda a parte de conservação da natureza no Brasil, definiu o dia 17 de dezembro como o Dia do Pampa. Aqui uma contextualização também da América do Sul, em que contexto a gente está tratando, né, ainda que também numa escala bastante limitada do ponto de vista de detalhamento, mas a gente tem uma importante área nessa mancha toda aqui, né, que recobre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, e adentrando aqui algumas outras formações que vão, aqui são as ecorregiões, mas são formações similares, do mesmo tipo de vegetação, similares em termos de relevo, similares em termos de fauna, similares em termos de comportamento, digamos, de hidrografia ou hidroclimatologia, como queiram, climatologia também, aspectos climatológicos que não são muito diferenciados. A gente vai dando zoom e vai chegando, então, aos domínios morfoclimáticos do Brasil, dentro dessa definição do professor Aziz Absaber, como escotilhas, né, onde a gente vai ter algumas imagens ao final aqui, para explicar, mostrar um pouco melhor isso, mas esse relevo, né, com suaves ondulações, situado aí ao extremo sul do Brasil, no limite do Rio Grande do Sul, com Uruguai e Argentina, basicamente, criando aqui, inclusive, nessa região, bem na pontinha aqui, a barra do Rio Quaraí, onde a gente tem a tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Uruguai. Né? Eu hoje falo para vocês de uma cidade, né, hoje estou longe de Brasília, estou aqui, bem nessa regiãozinha aqui, uma cidade chamada Uruguaiana, que é na fronteira com a Argentina, e é da onde eu falo com vocês, de dentro do bioma, ou do domínio morfoclimático do Pampa. Nessa escala mais a nível nacional, dos biomas que o Ministério do Meio Ambiente, junto com o IBGE, definiram, nós temos aí o Pampa como toda essa mancha mais escura, né? E quando a gente faz uma aproximação em mapeamentos mais recentes, mais detalhados,
nós vamos identificar que esse domínio, ele se estende por algumas áreas, encobrindo, chegando até áreas, desculpa aqui, quando eu mexo o mouse aqui, esse negócio, chegando até o que a gente conhece aqui no sul como os Campos de Cima da Serra. Vocês já devem ter visto algumas fotografias, algumas imagens, reportagens na televisão, na internet, da época de neves, né, na época que ocorrem as nevadas, ainda que pequenas, as neves aqui, a ocorrência, a precipitação de neve aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, região ali de São Joaquim, Bom Jesus, Urubici, na Serra Catarinense, e Serras Gaúchas, né, ao topo dessas serras, e é onde a gente tem o que a gente costuma denominar de Campos de Cima da Serra. Mas a gente vai hoje se ater mais a essa faixa que recobre, ou que a gente pode delimitar como a metade sul do Rio Grande do Sul, né? Desde a região de Porto Alegre, passando pelo centro do estado, a região de Santa Maria, onde tem uma importante universidade, também a Universidade Federal de Santa Maria, chegando até a fronteira com São Borja, Itaqui, Uruguaiana, fronteira com a Argentina. E aqui todo o sul, nessa divisa aqui, com a região, com a fronteira com o Uruguai, formando aí a divisa que é delimitada por dois importantes rios. Um que vai na direção oeste, que é o rio Quaraí, e outro na direção leste, que é o rio Jaguarão. Então, depois a gente vai tratar um pouco mais também, pode ir discutindo isso quando for falando dos usos e das próprias bacias de drenagem. Então, é mais ou menos essa região que nós vamos nos delimitar um pouco, certo? Essa primeira foto, digamos assim, que a gente começa, é um pouco provocativa, porque, aparentemente, e a foto está bastante nítida, é bastante contraditório, né, porque a gente está falando, essas placas sinalizam áreas de turismo ou de patrimônio natural, né, ou para turismo, esse padrão de placa de sinalização de trânsito, aonde a gente tem aí a área do bioma Pampa, oficialmente chamada assim, e ao fundo a vegetação que aparece é uma vegetação de silvicultura, né, por vezes eucalipto, por vezes pinos. A gente vai encontrar isso bastante já aqui nesse bioma, vamos também, tem uns dados sobre isso. Então, um pouco provocativa para a gente mostrar que a área do bioma já está bastante alterada, e a primeira placa, ou uma das placas importantes de sinalização deste bioma, já mostra, antes de mais nada, a presença antrópica de maneira bastante intensa. Esses campos sulinos, muitas vezes, não confundido, mas tratado como similaridade, né, como sinônimos de Pampa, o Pampa tem um termo, é um termo de origem indígena, né, por representar essas regiões planas, ou seja, uma vinculação direta com o relevo, né, e o termo campos sulinos vai se expandir um pouco mais, como eu falei para vocês, chega até a área lá das serras, né, o que a gente chamou, eu falei para vocês recente há pouco, dos campos de cima da serra. Então, tem várias designações disso, em várias publicações, né, tem uma publicação que eu considero bastante vasta e abrangente sobre os campos do sul do Brasil, sobre a vegetação de pradarias, por diferentes perspectivas, né, pessoal da fauna, pessoal da flora, pessoal da geomorfologia, né, a gente tem vários autores na geografia que discutem isso, vários trabalhos publicados, então, aqui tem alguns trabalhos importantes, que eu considero importantes, e outros que vocês facilmente encontrarão hoje disponível em vários sites de revistas especializadas, ou até mesmo de institutos de pesquisa. A própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, a SEMA, costuma fazer publicações técnicas bastante interessantes sobre a região sul, e inclusive disponibilizando gratuitamente essas publicações e os dados também. Mais uma vez, uma imagem para a gente situar um pouco, né, já
de novo, continua, né, com a presença de silvicultura. Eu tenho deixado em algumas imagens, daqui a pouco vai ter algumas imagens sem isso, uma região aqui próximo, numa cidade chamada Alegrete, que tem bastante já inserção de silvicultura nas áreas dentro desse bioma, dentro desse domínio, dentro desse pampa, certo? Tem uma questão climática, porque nós não podemos esquecer, né, que o sistema climático, e aí o professor Edson é o nosso grande especialista, mas o sistema climático, ele é o nosso input, né, extremamente definidor de entradas e saídas de energia, então não dá para a gente tratar de questões de qualquer domínio, especialmente de domínio morfoclimático, sem falar de clima. Eu trouxe apenas um slide aqui falando disso, para mostrar um pouco para vocês a dinâmica climática dessa região, e esse trabalho aqui é o trabalho publicado no livro do professor Francisco Mendonça, junto com a professora Inês Moresco. Na minha modesta opinião, é um dos melhores mapas de climatologia a nível nacional atualmente. Acho que eles conseguiram, na medida do possível, fazer algumas considerações relevantes, especialmente porque neste mapa estão representadas, né, os aspectos climatológicos de funcionamento da atividade climática, aonde eles dividiram o território em várias regiões, né? A gente vai estar falando dessa região 5, que é essa região sul, que está em azul, né? E 5A e 5B, e vamos estar mais na 5A, que e aí o professor Francisco e a Inês Moresco conseguiram definir com relação a questões de umidade e temperatura, em certa medida, mas eles estão classificando essa região como um clima subtropical úmido, e o 5A, ele define em função do tipo de inverno, né? Um inverno fresco a frio, e o 5B, um inverno frio. Então, eu acho que isso é importante, e junto disso, né, que me parece relevante, e por isso eu gosto desse, não só, assim, é mais um dos aspectos que eu gosto desse mapa, é que ele apresenta aí as massas de ar que predominam, né, e que fazem desencadear todo esse sistema atmosférico que vai repercutir naquilo que a gente define como clima e tipos de tempo para essa região. Então, vocês podem ver aí que a grande presença, né, ou a presença predominante de maneira mais intensa das massas de ar polar atlântica, né, as MPAs aí, que chegam com uma certa regularidade, para dar só uma situada nessa questão, como que as coisas estão acontecendo por agora. Por exemplo, nós estamos aí numa transição já, né, agosto é o mês de transição aqui, da gente sair do inverno e entrar aí na primavera, então já começam, né, a ter comportamentos dessas massas de ar, elas chegam, formam as frentes frias, geram precipitação, né? Então, e aí tem os intervalos disso. Esse final de semana, por exemplo, aqui, estava bastante quente, né? Até um pouco úmido, de domingo, ontem à tarde, para hoje, já o tempo já, digamos assim, como o pessoal fala, né? Já virou o tempo, já entrou uma frente, já teve vento, já teve alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para situações de temporais. Teve um pouquinho hoje, bem pouquinho mesmo, algumas precipitações bem fracas de granizo hoje de manhã, mas assim foi bastante fraco. E já virou, então assim, já virou o tempo, a temperatura já caiu, né? E é comum nessa época, mas mostra fortemente a presença dessa massa de ar polar. Também a massa de ar tropical continental, que vai atuar muito no verão, de origem aí do centro da América do Sul, né? Especialmente do Chaco argentino, e
depois a massa de ar tropical atlântica, que vai predominar ou vai funcionar em alguns momentos também. Mas eu não vou me aprofundar aqui, porque esse é o campo de estudo do professor Edson, e eu já falei algumas coisas aqui, e depois ele vai me puxar a orelha. Mas é importante a gente situar isto, né, para entender um pouco dessa dinâmica. E eu não sei a opinião do Edson, mas eu gosto bastante desse mapa, né, eu acho que é um dos melhores mapas que a gente tem hoje. Apesar de eu ter algumas críticas, assim, no natural, acho que dá para melhorar, dá para aperfeiçoar, mas, enfim, a gente não tem, na minha opinião, um mapa mais atual que este. A questão do relevo, né, já que a gente está falando de um domínio morfoclimático também, é importante que a gente olhe para o relevo. Essas variações, né, na geologia ou no substrato geológico, que vão repercutir na altitude, vão contribuir para essa diversidade dos tipos de vegetação dessa região, segundo esse autor aí, Wetcher, de 2002. Então, característica clássica, né, o relevo dos campos sulinos, ele é suavemente ondulado, aplanado, a ocorrência dele é aí entre 500 e 800 metros de altitude, até algumas áreas um pouco mais baixas, eu diria, né, acho que alguns fundos de vale, mais em direção ao litoral, essa altitude vai cair aí na faixa de 300, 200, até 250 metros, tem algumas áreas. Tem a predominância das planícies, né, com aquilo que a gente chama de colinas, que aqui a gente todo mundo chama das coxilhas, né. Coxilha é um nome bastante tradicional aqui, presente na cultura, presente na literatura, presente na música, enfim, as coxilhas, e alguns planaltos. Tem uma região de cavernas e grutas, mais especificamente no centro, mais ao centro do estado, numa região de uma cidade chamada Caçapava, depois tem uma foto dessa região, aonde a gente tem algumas formações de base calcária que geraram essas cavernas e grutas. Então, o relevo é importante frisar, e aqui eu faço uma consideração assim, bastante significativa, que às vezes, aí a Pedra do Segredo, em Caçapava do Sul, tem essas formações, ele faz parte, nessa região, de um complexo de testemunhos, né, rochosos, que formam o que a gente também chama na região das guaritas de Caçapava, e essa questão do relevo, nas outras fotografias a gente vai verificar que com essa característica bastante plana, bastante suave, bastante, assim, sem muita rugosidade, né, em alguns lugares confere a característica de um relevo que é colocado, classificado ou chamado, às vezes até na literatura já encontrei isso, daquilo que algumas pessoas definem como relevos monótonos, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, aquela região tem um relevo monótono, porque é muito plano ou suave ondulado, né, sem muito, diferente, por exemplo, da região aí do quadrilátero ferrífero de Minas, ou da região serrana de São Paulo, Santa Catarina, né, da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, onde o relevo é muito mais rugoso. Aqui vão ser suaves colinas, bastante, né, suaves as regiões de baixada, bastante planas, onde tem uma produção elevada de arroz, e se dá esse nome. No entanto, se nós olharmos para esse aspecto de fisionomia atual, talvez esse nome até seria adequado, ainda que pese a minha discordância com esse nome, mas enfim. Mas esse relevo, ele é resultado de um processo geohistórico, geoecológico, muito significativo, de muita atividade geológica, especialmente por processos de transgressão e regressão marinha durante aí várias eras geológicas. Então, nós temos um processo muito intenso de transgressão e regressão marinha acontecendo desde o litoral sul do Rio Grande do Sul, na região aí que vocês já ouviram falar bastante, que é a Lagoa dos Patos,
até essa grande planície de deposição na margem da foz do rio Uruguai. Então, isto condiciona, assim, hoje, dá essa característica mais de um relevo de baixa rugosidade, mas resultado de monótono na história geológica, na minha avaliação, não tem nada. Uma questão importante também, que tem a ver com o relevo e com a geologia, é que nós temos na região, especialmente de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que fica ao centro do estado, um importante sítio arqueológico com escavações, com descobertas de fósseis de dinossauros, né? Salvo engano, recentemente, inclusive, foi atribuído um dos dinossauros mais antigos do planeta, atribuídos a essa região aí, um dos fósseis, né? Descobertos aí de uma linhagem de dinossauros muito das mais antigas do planeta, se não a mais antiga, alguma coisa assim. Então, acho que isso já por si só mostra a importância destas áreas. Aí a Pedra do Segredo. A hidrografia tem uma questão relevante também. Eu estou sendo um pouco cartesiano nesse momento, indo por partes, né? Clima, relevo, hidrografia. Depois a gente vai falar um pouco mais desse conjunto todo, de maneira mais articulada, que é o que acho que é o importante para uma análise geográfica. Então, condicionada, né, por esse relevo, condicionada por as características climáticas, a gente tem, assim, tem algumas variações locais, obviamente, porque, né, são a drenagem local, mas a gente vai ver já já nos mapas que esses rios do estado, do centro do estado, que a gente tem aí o Rio Santa Maria, o Rio Uruguai, que é divisa com a Argentina, o Jacuí, o Ibicuí, enfim, vários rios desses, eles vão contribuir especialmente para o Rio Uruguai, e o Rio Uruguai ele tem uma descarga de água proveniente de várias regiões do Brasil, inclusive do Planalto Central, né? Porque ele vai chegar até a foz do Rio da Prata. Ele vai ser um importante tributário da foz do Rio da Prata. Então, esse mapa aqui está horrível do ponto de vista de resolução, vocês vão me perdoar, mas só para você, foi assim, o que eu encontrei para que a gente pudesse falar rapidamente sobre as bacias. Então, a gente tem uma grande bacia aqui, essa mais amarelinha, que vai drenar aqui o Rio Uruguai, fronteira com a Argentina, né? Este rio, ele tem ele nasce nesse planalto central aqui, né, que está bem no topo, né? Estamos falando do bioma Pampa, que está nessa região sul, mas o Rio Uruguai, ele vem desde a região norte, né, em direção ao sul, aqui mais ou menos na região da metade do Rio Grande, metade norte do Rio Grande do Sul, a gente tem o Rio Pelotas em uma direção, o Rio Pelotas que vai contribuir para ele, né, e depois ele se torna o Rio Uruguai, recebendo então a descarga aqui de vários tributários, né, importantes tributários. Depois uma drenagem dessa região mais alta também do estado, que vai drenar em direção à Lagoa dos Patos, contribuindo aqui com a foz do Guaíba, né, o Rio Guaíba, Lago Guaíba, e a região mais ao sul, que vai drenar, essas duas bacias aqui vão drenar para a Lagoa Mirim, uma parte, e ainda aqui para a foz da Lagoa dos Patos. E uma margem litorânea, que acho que tem um exemplo um pouco melhor, que não está por bacia, mas está por regiões hídricas, regiões hidrográficas, né, aonde a gente tem, então, a drenagem nessas direções, né, basicamente aqui, porque está como região hidrográfica, não necessariamente bacia hidrográfica. Então, o Vacacaí, Mirim, ele tem uma direção sul de drenagem, né, e vai contribuir para o rio Quaraí. E aqui, esses rios todos aqui vão drenar para o rio Uruguai. E esses outros, como eu falei para vocês, em direção ao litoral. Acho que basicamente da drenagem é isso. A parte da vegetação, a gente vai ver nas fotografias, né, a vegetação, a classificação oficial do IBGE, os campos sulinos, eles correspondem a uma formação, do ponto de vista fitoecológico, considerada como estepe,
né? Essa classificação é do Veloso, de 91, depois Leite, também, em 2002, manteve essa mesma definição, o IBGE segue isso até hoje. É um sistema universal, né, de classificação fisionômico-ecológico. O Ministério do Meio Ambiente usa isto, né, e a literatura, assim, científica também consolida isso, essas estepes ou campos sulinos como sendo sinônimos, em que pese a gente trazer o campos sulinos como a mais adequada para as nossas formações campestres, em especial nesse ambiente subtropical. Basicamente, uma fisionomia de formação bastante aberta, a vegetação mais densa está próxima aos cursos de água, né? A maioria das espécies são herbáceas, gramíneas, poucas, a gente não tem uma floresta exuberante do ponto de vista de altura e nem de densidade, mas de maneira bastante relevante para toda a questão de fauna e microfauna da área. Aqui já a gente pode ver agora um domínio, uma foto mais representativa, né? Essa é uma região aí de Rosário do Sul, que dá para mostrar um pouco, né, dessa formação da vegetação, os campos, as gramíneas, sempre entendendo e pensando assim, tendo o devido cuidado, a gente vai falar disso, porque tem uma presença antrópica bastante singular e antiga na região. Muito, assim, desde os indígenas, depois todo o processo de colonização, e, obviamente, hoje, como se dá essa apropriação do território pelas questões antrópicas. Então, o que a gente está vendo, obviamente, que nem sempre são vegetações pioneiras, e sim secundárias, ou de outros processos já alterados, mas que mantêm mais ou menos as características originais, ou muito similares às originais, aonde não teve, especialmente, transformação de campo em agricultura, né? Onde teve transformação de campo em agricultura, obviamente que aí mudou radicalmente a característica da cobertura. Mas aonde não tem uma alteração, ainda que sejam de criação de bovinos ou de outros animais, mas usando o campo como fonte de alimentação, né, onde também não teve a substituição de campo natural, campo nativo ou campo original por pastagem cultivada, né? Então, essa é uma região essa é uma foto que permite olhar um pouco para isso, né? Um relevo com ondulações aqui, tá um pouco, são regiões aí mais onduladas um pouco, mas ainda assim suaves onduladas, e dá para perceber nessas fotografias que o grau de declividade e o formato das encostas já mostram, assim, um relevo bastante antigo, bastante intemperizado, bastante desgastado, naquelas áreas onde a resistência, obviamente, não chegou na rocha-mãe. Sobre fauna e flora, tem algumas descrições aqui, básicas, né, assim, só para vocês terem uma ideia, tem um centro de herpetofauna na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha com toda a parte de mapeamento da herpetofauna da área. Então, são aves também, a gente tem várias instituições aqui que trabalham com aves no Rio Grande do Sul, então tem uma fauna bastante importante, bastante diversificada, né, mais de 385 espécies de aves, né, mais de 90 mamíferos, aí um dado de 2007, e aí isso torna, né, o Pampa considerado um dos mais ricos ecossistemas quando a gente fala de biodiversidade de espécies animais. Isto é interessante porque, às vezes, e por muitas vezes, no Brasil, né, quando eu dou aula, uma das minhas disciplinas na Universidade de Brasília é Geografia do Brasil, e é Geografia Física do Brasil, a gente vai falar do Pampa,
invariavelmente as pessoas acham que o Pampa é isto, um campo cheio de gramíneas com alguns arbustos e mais nada. E isto acaba nos passando uma ideia de que a fauna não é bastante diversa, que a vegetação também não, e não é verdade. Então, e por conta dessas inquietações todas é que a gente precisa mostrar, né, as características de riqueza ou de índices elevados de biodiversidade dessas áreas, né? A gente ainda tem, né, algumas espécies que ocorrem aqui, ameaçadas de extinção, a onça-pintada, a jaguatirica, a onça sussuarana, o mico-leão-dourado, o próprio tamanduá, né? Em algumas áreas um pouco mais ao norte, a ocorrência do lobo-guará. Enfim, a gente tem algumas, ainda que, assim, são nessa região já espécies que a gente pode colocar como uma ocorrência menor, mas que ainda a gente encontra. E aí uma foto, né, também mostrando que o processo antrópico e a silvicultura chegou ao Pampa de vez, né, especialmente nos anos 2005, 2006, 2007, teve um aumento bastante significativo da área ou do crescimento de silvicultura nessa região, porque havia, na época, uma demanda muito grande de produção para a celulose, então várias áreas foram utilizadas para isso. Depois a gente tem os dados disso. Bom, aí eu queria, assim, sair um pouco desse patamar mais de paisagem originária e ir para aquilo que a gente vai chamar, ou poderia já fazer uma relação nesse domínio morfoclimático com a questão das ações antrópicas, né? Obviamente que a proteção desses campos tem sido, na minha opinião, bastante negligenciada, né, nesse processo de expansão agrícola. Para vocês terem uma ideia, nós temos apenas dentro dessa área toda, a gente tem uma ou duas unidades de conservação da natureza do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, implementadas. Uma é uma APA, e a outra é uma estação ecológica, que não está no Pampa, na verdade, ela está lá na zona costeira, que é a estação ecológica do Taim, e algumas outras estaduais, unidades de conservação estaduais menores. Tem uma até que a gente vai encerrar aqui a apresentação com uma foto dela, que é a estação ecológica, o Parque Estadual, na verdade, é um Parque Estadual do Espenilho. A gente vai mostrar uma foto. Então, na verdade, assim, a gente vem num processo de degradação desse domínio morfoclimático e de substituição da vegetação nativa por ação antrópica, por aumento ou de plantio de soja, um pouco ainda, ou introdução de outras atividades agrícolas. Mais recentemente, depois da silvicultura, agora nos últimos anos, ganhou mais fôlego de novo a produção de uva, especialmente na fronteira com o Uruguai. Então, vem um processo de degradação e de colocar em risco esse domínio de maneira bastante significativa. Aqui, um pequeno mapa, contendo aí a cobertura vegetal natural, campestre, florestal e de transição, e algumas superfícies de água que são importantes. Vejam que aqui eu queria fazer uma ressalva. Eu já discuti isso bastante com vários colegas, e, enfim, eu não sou, como eu falei para vocês, necessariamente um pesquisador do Pampa, mas eu tenho conversado com alguns, apesar da minha tese de doutorado ter sido na bacia hidrográfica dessa lagoa aqui, que é a Lagoa Mirim. Mas para mim, e é em função disso a minha colocação para vocês. Esta região toda aqui que está em amarelo é considerada, então, o domínio morfoclimático do Pampa, ou para o Ministério do Meio Ambiente, o bioma. Tudo bem, temos uma certa característica de similaridade, não vejo muito problema, a não ser uma discordância minha com essa faixa litorânea.
particularmente, eu não gosto muito de classificar essa faixa litorânea em volta da Laguna dos Patos, da Lagoa Mirim, que é essa ao sul, dessa outra lagoa que é uma lagoa que é bem costeira aqui, que é a Lagoa Mangueira, como dentro do mesmo bioma Pampa. Para mim, o domínio morfoclimático das pradarias, enfim, do campo sulino, ele se concentra até esse divisor de água aqui, ó, essa parte que está aqui neste mapa de vegetação considerado como transição, e que aqui a gente tem um divisor de águas importante, que é em cima do escudo cristalino sul-rio-grandense. Vocês já devem ter visto isso em geomorfologia. Nós temos aqui a região do escudo sul-rio-grandense, então nessa região tem um divisor de águas importante, e eu consideraria isto como uma divisão natural do território, e colocaria essa vegetação, essa parte toda litorânea, numa outra categoria. Mas quem sou eu para definir esse tipo de coisa? Mas enquanto a gente está fazendo um pouco de pesquisa na universidade, eu acho que é importante discutir esses aspectos. Esta região toda, então, né, se a gente considerar ela como um todo, uma das principais atividades econômicas hoje, e desde bastante tempo, é a produção de arroz irrigado. Né? É uma produção de arroz onde são feitas caixas de plantio, né? Como se fossem caixas ou parcelas de plantio de arroz irrigado. Essas áreas são todas áreas planas, bastante planas, como essa região aqui, esse município aqui, Santa Vitória do Palmar, aqui Uruguaiana, aqui Alegrete, enfim, Itaqui, São Borja, né, e por aí afora. Então, essa região toda, essa metade sul aqui, tem uma produção aí, vocês podem ver, de 0 a 10 mil toneladas de arroz, uma média de 2004, 2006, só como exemplo. Isso não muda muito, porque toda a área possível de plantio de arroz, ela já está sendo ocupada. Então, o que muda é a localização. Às vezes, né, no sistema de rodízio, o produtor de arroz, ele costuma plantar arroz numa mesma parcela durante 3, 4 anos, e aí ele põe aquela parcela em pousio durante 1 ou 2 anos, e nesse período de pousio, quando ele não tem arroz, ele coloca pecuária, né, pecuária de corte, então ele vai fazendo esse pequeno rodízio dentro da sua propriedade. Mas aonde é possível plantar arroz irrigado, se planta, é a atividade econômica mais forte que a gente tem, se produz muito arroz, né, Uruguaiana, vocês vejam aí que o município aqui é o que está único classificado nessa faixa mais escura, ou seja, parte de 500 mil toneladas ano. Santa Vitória depois está entre 300 e 500 mil e por aí afora. E daqui dessa região, a gente pode colocar, dessa região toda de plantio de arroz, que vocês estão vendo nesse mapa, vocês podem fazer um cálculo básico de que 60% seguramente da produção de arroz brasileira, de arroz irrigado, sai daqui. Eu acho que pelo menos 60% seguramente. Então, muito provavelmente o arroz consumido aí em Viçosa sai de alguma dessas lavouras aqui, dessas áreas de produção. É muita produção de arroz. Todo irrigado. Isso por si só já é um problema para o sistema hidrológico, né, e hidroclimatológico, inclusive. Uma outra produção significativa, mas digamos assim, numa escala seguinte ou compartilhada, né, é a produção de bovinos, né, e aqui um número bastante simples de produção, né, de cabeças por município também, e vejam que este mapa é um pouco mais homogêneo, né, nessa metade sul, porque as condições de produção do gado, elas são mais favoráveis, de maneira geral, ainda que nas regiões onde tenha, aqui, por exemplo, do lado de Bagé, Candiota e Pinheiro Machado, provavelmente é Pinheiro Machado, essa cidadezinha aqui,
o relevo e os solos não permitem muito, então o pessoal não cria gado, o pessoal cria mais ovelhas, tem muita criação de ovelha também, eu não tenho mapa aqui, mas é bastante forte a criação de ovelhas, então se torna algo mais homogêneo, né? Mas aí na faixa, pelas cores aqui, de pelo menos 100 mil cabeças nessa perspectiva aí, certo? Se a gente olhar para o mapa de arroz, isso já o mapa já é um pouco mais heterogêneo e não é tão homogêneo em função do tipo de relevo e disponibilidade de água. Aqui a produção de soja, eu deixei essa produção de soja do estado para mostrar para vocês que existe uma divisão aqui, Santa Maria, no centro do estado. Santa Maria, ela é eu considero uma referência interessante do ponto de vista geomorfológico, porque se a gente olhar Santa Maria em direção a Porto Alegre, nessa linha, a gente tem uma ruptura do relevo, né, e de Santa Maria em direção a São Borja, a mesma ruptura do relevo de Santa Maria em direção a São Borja. Então, Santa Maria está numa depressão central, né, onde tem um degrau estrutural bastante significativo no relevo, e muda radicalmente de Santa Maria em direção ao norte o tipo de solo, né, e o tipo de relevo. Enquanto a metade sul tem um solo mais, digamos assim, hidromórfico ou mais litólico em alguns lugares, beirando um cambissolo, em direção ao norte a gente vai ter os latossolos, a terra roxa estruturada, aonde vai proporcionar a produção de soja de maneira mais intensa, né? Então, vejam que ainda que a cultura de soja até os anos 2000 tenha ocorrido em direção ao sul, e dos anos 2000 para cá também continua acontecendo na região de Bagé e tal, ainda assim é menor do que o arroz e menor do que o gado, porque tem condições de solo, tem condições de clima, né, as condições climáticas às vezes não favorecem, especialmente na época de floração do soja. Então, a região aqui mais ao norte é onde predomina o soja. E foge aí, ainda que tenha uma produção de soja nessa metade sul, dentro do Pampa, não é tão significativo. Este Pampa, então, né, eu imagino que vocês conheçam o trabalho desenvolvido pelo MAP Biomas, eu tenho utilizado bastante os dados do MAP Biomas, é um trabalho bastante interessante, e tem aí um último infográfico disponibilizado por eles, que mostra a evolução anual da cobertura e uso da terra, de 85 a 2019. Então, nesse infográfico tem algumas informações importantes, né, como o desempenho da agropecuária, o desempenho, quer dizer, da agropecuária aqui, sai de 6 unidades em milhão para 8, a formação natural não florestal, ou seja, os campos, que saem de 8,9 para 6,3, ou seja, tem uma nítida inversão desse processo, não é isso? Depois, um aumento do que é considerado floresta, e essa floresta é especialmente a floresta plantada, que também aumenta. A gente ainda tem como remanescente dessa vegetação nativa 45% desse território. Se nós compararmos isso como um dado importante com a Amazônia ainda beira aí a faixa de 75% a 80% do seu território ainda conservado como vegetação nativa. E o Pampa está mais ou menos, acho que similar com a Caatinga, né, acho que por aí. Obviamente que a vegetação, o domínio morfoclimático mais afetado é o da Mata Atlântica, né? E aqui o MAP Biomas trabalha com
o recorte de bioma, e por isso inclui, inclusive, toda essa faixa litorânea. Mas está aqui bastante nítido, né, os avanços e retrocessos de como a gente tem utilizado esse território. Aqui alguns dados, só para especificar um pouco mais o que é a formação campestre, florestal e as áreas de transição, o uso antrópico, rural e urbano. Sempre as áreas urbanas são bastante pequenas, né, tirando as cidades maiores que a gente tem aqui, que seria Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas. E aqui algumas imagens. De novo, né, essa imagem vocês já tinham até visto, né, que é um pouco da inserção da silvicultura na região. Esse é um assunto bastante conhecido, né, essa fotografia aí do que a gente conhece na literatura como os areais, né, do Rio Grande do Sul. A professora Dirce Sortegaray trabalha bastante com isso, publica bastante sobre isso, tem várias teses, dissertações defendidas, artigos publicados, livros publicados sobre isso, e já foi isso, em alguns momentos, o pessoal considerou isso como um processo de desertificação. A professora Dirce já fez questão de frisar que é um processo de arenização, é um processo pedogeomorfológico, e que não tem uma vinculação direta ou indireta com a questão de desertos ou processos de desertificação. Mas é um assunto bastante interessante, é uma condição que acontece em várias regiões. Esse é um areal conhecido aqui na cidade de São Francisco de Assis, famosa São Chico, aqui no Rio Grande do Sul. Essa é uma região de uns regolitos aqui importantes do relevo, onde aparece aqui, a gente vai ter um detalhe depois dessa amostra aqui, para quem trabalha com geossítios, com patrimônio geomorfológico, geológico, né, que é a famosa Ponte de Pedra, né, um sítio importante do ponto de vista, inclusive, geoturístico. Aqui está a Ponte de Pedra. E aí, ao fundo, a gente já pode ver uma mescla, né, de campos, dos sulinos, algumas alterações do relevo, do uso, né, por algum tipo de agricultura. Essa é uma outra área importante, aí na região de Caçapava. Este é o cerro conhecido como Cerro do Jarau, já aqui perto entre Uruguaiana e Quaraí. Tem, inclusive, para quem gosta de cinema, existe um filme chamado Cerro do Jarau, que fala um pouco sobre um folclore e tal do Cerro do Jarau, bastante interessante, para quem gosta de cinema. Uma outra região que já é mais próxima do centro em direção ao litoral, na região de Camaquã, depois de Caçapava. Aqui também é o cerro ao fundo desfocado ao Cerro do Jarau, e aí a produção de bovinos. Basicamente se produz aqui as raças de carne de corte para exportação, né, Angus, Brangus e outros, Redford e por aí afora, né, carnes nobres para exportação internacional, para vender para o mercado externo. Esta é uma fotografia que não é do Rio Grande do Sul, na região da província de Buenos Aires, e eu deixei ela aqui para mostrar para vocês assim que a similaridade é muito grande, né? Então, que também é uma área dentro desse mesmo aspecto de vegetação e de relevo. Essa é na região de Caçapava, a região das Guaritas, uma outra formação, ainda são algumas áreas que são formações mais resistentes ao processo de intemperismo. Aqui uma outra fotografia mostrando a inserção dos eucaliptos, né? Está toda aí a utilização. Os parques eólicos também chegaram, né, nessa região. Esse parque eólico aqui é o parque eólico da Cerro de alguma coisa, não lembro agora, me desculpem. Cerro da Chapada, uma coisa assim.
Cerro da Mesa, não sei. Aí na região de Santana do Livramento, que é bem na fronteira com o Uruguai, na região de limite fronteiriço com o Uruguai. Então, tem parques eólicos também, né? O parque eólico, não só aqui no Pampa, mais dentro do continente, mas também lá no litoral, chegou com força, né? Bastante inserção de parques eólicos. Essa também é uma foto das guaritas de Caçapava, que é bem digamos assim, na fronteira entre aquela ruptura que eu mostrei para vocês do plantio de soja e desse solo mais ao sul, né? Faz parte desse grande degrau estrutural aí, geomorfológico que predomina de leste a oeste no Rio Grande do Sul, formando quase que uma fenda. Aqui uma região de produção de pecuária e pastagem, na região de Manuel Viana, também nessa região do Pampa. Aqui a gente chama muito de campanha também, o pessoal gosta de chamar de campanha. Esta é uma foto que eu havia comentado para vocês. Esse é o Parque Estadual do Espinilho. Espinilho é essa árvore, essa vegetação aqui. Este é o maior remanescente desta vegetação nativa no estado, né? Fica na fronteira aqui da região do Rio Grande do Sul, Brasil com a Argentina. Lá ao norte, essa fotografia está no sentido, vocês olhando para essa linha de transmissão de energia, ela ao norte, essa região ao norte, Uruguaiana vai estar lá 70 quilômetros, 60 quilômetros depois desse ponto, onde eu estou, e aqui mais ao sul, mais 5 quilômetros, a gente está na tríplice fronteira, na direção sul aqui, né, na direção da foto. Então, esse Parque do Espinilho ainda é um remanescente, é o único, na verdade, remanescente desse tipo de vegetação no estado do Rio Grande do Sul, e conservado, preservado, por ser um parque estadual pequeno, mas ele está aí funcionando ainda. Eu não sei se eu atendi a expectativa do Edson, né? O Edson é bastante exigente, mas acho que para a gente dar uma situada no que é o Pampa, não sei se eu fugi um pouco daquilo que o Edson esperava, mas eu quero agradecer e ficar à disposição de vocês para perguntas, discussões, enfim. Obrigado. Obrigado, então, professor Valdir. E pergunto aos nossos camaradas se tem alguma questão que queira colocarem especificamente. Lembrando que na semana retrasada, Valdir, o Ivan Mauro apresentou uma fala sobre a sua tese de doutorado, que foram os areais, né, do Brasil, não só do Rio Grande do Sul. Certo. Você conhece o Ivan Mauro, que foi orientando da professora Dirce. Isso. Ele até Legal. teve um trabalho no simpósio de climatologia lá em Juiz de Fora, sobre areais do Brasil. Estou olhando aqui o chat, até agora nenhuma manifestação. Alguma questão? Túlio, Sinara, Gabriel, Caleb, Gabriel. Sem questões, apenas agradecer mesmo pela fala. O Valdir, a questão dos Pampas, né? O fato de ser um dos menores domínios, né? E, segundo o que você fala, apresentar o menor índice de áreas protegidas pelo ICMBio, junto aí à prática agrícola, né, que veio aí do imigrante, associada ao uso da terra, o uso agrícola, podemos falar que os areais, de certa maneira, podem se expandir para a região dos arrozais por conta aí do consumo
de água irrigada ou não? A minha avaliação, Edson, é que não tem, esse risco é muito baixo ou quase inexistente, por uma questão de manejo que é feito nos sistemas de irrigação, porque o sistema de irrigação, assim, ele não vai se estender, veja, digamos assim, uma via de mão dupla. Então, eu acredito que os areais não vão atingir as áreas irrigadas, porque a irrigação aqui é feita por gravidade, né? Então, você capta água por uma bomba, já em algumas áreas tem as represas, né? Então, você capta a água e joga ela para dentro das áreas de arroz. Agora, a questão toda é que essa água utilizada nas lavouras de arroz, o caminho inverso pode ser um problema importante para os processos de arenização, porque vai captar água de algumas regiões que não vão ter recomposição hídrica. Então, isto sim pode acontecer. Mas eu vejo assim, que os areais não têm invadido até agora, não têm chegado nas áreas de agricultura, de arroz especificamente, por conta do manejo que é feito na agricultura de arroz, na cultura de arroz. Por outro lado, esses areais têm um processo de aceleração por conta da atividade antrópica de produção de gado. Aí sim, aí tem uma relação bastante direta, né? A pecuária com os areais. Mas com o arroz eu não consigo correlacionar, assim, do areal ir para o arroz, né? Mas o arroz aumentar os areais, sim, por conta da questão hídrica, da disponibilidade hídrica. Inclusive, em 2004, 2005, teve um debate grande sobre isso, sobre a questão de quanto utilizar de água na irrigação, das retiradas, especialmente das lagoas mais importantes, que eu mostrei, né, que é a Lagoa Mangueira e a Lagoa Mirim. Então, isso aconteceu bastante, eles limitaram o quantitativo de água a ser retirado para irrigação. Obviamente que a gente sabe que esses controles são sempre bastante frágeis no Brasil, mas houve essa preocupação. Valdir, a Gabriela está perguntando sobre se você pode falar sobre as transgressões e regressões marinhas. Sim. Olha só, eu acho que eu vou projetar minha tela aqui de novo e vou abrir uma que eu acho que fica mais fácil aqui para mostrar para vocês, olhando para o mapa, né? Sempre acho que é mais interessante do que ficar eu falando aqui, pode não ser. Então, eu vou abrir um mapa aqui do estado do Rio Grande do Sul e dessa região para a gente poder conversar sobre isso. Acho que fica um pouco mais adequado, talvez, né? Aí eu vou compartilhar minha tela aqui de novo, e aí a gente fala com a Gabriela das transgressões e regressões marinhas. Muito bem. Vocês já estão vendo minha tela aí? Sim. Então, olha só, o processo de regressão e transgressão marinha, eu deixei aqui, colocado aqui no Rio Grande do Sul, para que a gente possa, deixa eu ver se eu colocando o relevo aqui não fica um pouco melhor. Fica um pouquinho melhor, talvez. Quando que esse processo ocorre, na verdade, né, ou ocorreu? Geralmente, a gente teve na história geológica, geoecológica desse planeta, uma série de oscilações, né, tectônicas, climáticas, né, as oscilações climáticas do Quaternário, a pequena era do gelo, todas as grandes oscilações que afetaram e afetam o planeta em escala global. Esse ritmo, às vezes, ele é mais lento ou foi mais rápido, né, a depender da época do período geológico que a gente estaria falando, certo?
Isso está registrado aí, a gente consegue facilmente, né, diagnosticar isso nos estudos de geologia, de geomorfologia em várias áreas do mundo. Basta a gente olhar para, por exemplo, o melhor exemplo para a gente ver essas velocidades de deposição e de formação da estrutura. É uma foto clássica, né? A gente poderia pegar qualquer uma das nossas chapadas, a Chapada das Mesas, a região da Chapada das Mesas no Maranhão, mas provavelmente as mais clássicas são as fotos da região do Grande Canyon, nos Estados Unidos, onde tem lá, inclusive, uma estratificação dessas camadas por cores, certo? Aqui nessa região sul, né, toda essa região do sul, que a gente poderia chamar de um cone sul, né, a gente teve momentos onde o nível, né, de base, que é o nível geral, né, dos oceanos, ele invade, por diferentes motivos geológicos, né, geoecológicos, de processos que a gente, a cada período, teria que analisar se é por mudança climática, se é por tectônica, aonde esse oceano, né, que hoje a gente tem aqui, a faixa de oceano, ele transgrediu em direção ao continente, certo? E permaneceu num outro patamar, e depois ele regrediu ao nível que hoje poderia ser esse, mas que se a gente for fazer um estudo de perfil geológico, pode ser que a gente vai encontrar essa regressão a vários quilômetros da costa. Tem que olhar para a placa continental e tentar entender esse processo, certo? Então, a gente teve vários dessas ocorrências, né? Ou seja, o nível dos oceanos, ele se eleva e invade, se deposita, e ocupa aquele território, depois ele regride. Então, é transgressão quando invade, regressão quando volta a um patamar razoável. Esse processo, ele deixa marcas, ele deixa vestígios, né, bastante significativos. Por exemplo, um vestígio bastante significativo que vocês vão encontrar nas faixas litorâneas, onde vocês vão olhar e vocês vão encontrar processos de regressão e transgressão marinha de maneira bastante contundente, eu vou mostrar aqui uma região para vocês que é bastante clássica disso. Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês estão vendo que aqui parece umas linhas, como se tivesse passado alguma coisa, né? Como se fosse riscado, né? Não dá para ver isso na imagem satélite? Ó, vegetação diferenciada. O que é isso, né? Isso aqui é uma região de restinga. Então, essas regiões de restinga é um indício de que a gente teve processos de regressão e transgressão marinha. Então, quando esse oceano invadiu, ele deixou vestígios lá no centro do estado, no caso do Rio Grande do Sul, né? Ele foi lá em Santa Maria, cadê Santa Maria? Ele foi lá em Santa Maria, aqui na região de Santa Maria, Cachoeira do Sul, nessa região aqui, tem uma área importante de vestígios arqueológicos que mostram isso. Depois ele foi regredindo e voltou a outro patamar, que talvez seja esse nível aqui, ó, da plataforma continental, não sei, a gente teria que fazer um estudo para descobrir isso ou buscar na literatura. Então, essa transgressão e regressão vai deixando vestígios. Vou te dar um outro exemplo, Gabriela e demais colegas. Essa lagoa, Lagoa Mirim, que vocês estão vendo aqui, Lagoa Mirim, essa é a Lagoa Mirim. Aqui, Lago Mirim é uma cidadezinha no Uruguai. Essa Lagoa Mirim digamos assim, um resquício desse processo, né? O oceano invadiu, na hora de voltar ele não voltou, ficou a Lagoa Mangueira, que é essa outra aqui do lado, são duas lagoas de água doce, né? Que tem embaixo, a Lagoa Mangueira não tem processo de interferência de salinização, e a Lagoa Mirim também não tem, porque foi construída uma eclusa aqui na região de Pelotas, que não permite que a água que entra do mar pela Lagoa dos Patos entre por aqui. Então, é mais ou menos isso. E aqui o Banhado do Taim, né, que é uma região bastante importante do ponto de vista biológico, da biodiversidade, né, a minha tese de doutorado foi sobre as aves migratórias que
que ocupam essa região toda, né? Se vocês um dia tiverem curiosidade e gostarem de avistar aves migratórias de todo o continente americano, desde o Alasca até a Patagônia, basta passar algumas temporadas aqui nessa região que vocês vão ver aves a todas as migratórias. No verão, no nosso verão, no hemisfério sul, as aves migratórias vindas do Alasca, por exemplo, e no nosso inverno, no hemisfério sul, as aves migratórias da Patagônia, da Terra do Fogo, que vêm aqui buscar um pouco menos de frio. E também aves migratórias neotropicais, daí do Chaco argentino, da região aqui do Brasil, do centro-oeste brasileiro, aí da região da Chapada dos Veadeiros, né, os marrecões. Então, eu considero essa região aqui, por conta da forte disponibilidade de água, né, é mais ou menos como um Pantanal, essa região aqui é mais ou menos como, se coloca como o Pantanal está aí no Mato Grosso, o Pantanal do Sul. Esse banhado do Taim, tem uma conexão aqui do banhado, dessa Lagoa Mirim com a Lagoa Mangueira, que é bem aqui pelo banhado do Taim, por aqui. Tem uma conexão entre essas duas áreas, pelas águas e tal, pelos canais aqui que foram criados naturalmente. É uma conexão que se deu durante o processo de regressão e transgressão. Vejam aqui as deposições das dunas, né, misturadas com as restingas. Também é resultado desse processo geoecológico, geohistórico aí. Então, basicamente, a regressão e a transgressão, elas deixam esses vestígios no relevo, né, especialmente nas zonas costeiras, obviamente. E aqui que eu falava para vocês, deixa eu dar um zoom aqui, só para aproveitar que eu estou com isso aqui aberto, vocês podem ver que já começam a aparecer na imagem satélites as produções de arroz, né, porque a forma geométrica das lavouras, certo? Forma geométrica das lavouras, né, de arroz. Vamos ver se a gente acha aqui um duto de irrigação, certamente a gente vai achar. A gente sempre tem aqui as áreas de irrigação. Aqui. Deixa eu só dar aqui. Vejam que a água é coletada, né? Aqui a gente... mais satélite é bom porque a gente consegue aproximar bastante, né? Aqui tem uma casinha, estão vendo essa casinha aqui? Tem um motor aqui, capta a água, joga nesses canais de irrigação aqui, que são construídos, obviamente. Esses canais de irrigação, eles são essa água é distribuída nessas parcelas, que vocês estão vendo todas riscadinhas aqui, ó. Certo? Essa área toda, vamos pegar esse quadrado aqui como exemplo. Essa área toda aqui é alagada, aquela ali, todas elas são alagadas, com uma quantidade de água, se planta o arroz vai crescer, e ainda com o arroz submerso, se passa com as coletadeiras, fazendo a coleta do arroz. Esse é um processo bastante intenso, bastante forte e predominante. É daí, né? Aqui, então, a captação é dessa lagoa, da Lagoa Mirim, da Lagoa Mangueira, né? Em toda essa margem aqui da lagoa, vocês vão ver esse processo, né? Bastante corriqueiro isso aqui, certo? Enquanto que aqui na outra extremidade desse mesmo bioma, né, na região aqui de Uruguaiana, aonde eu estou, que é a cidade de Uruguaiana, uma cidade de fronteira, né? Aqui o processo é um pouco diferenciado, deixa eu pegar aqui uma área dessa. O pessoal já fez aqui, já consolidou essas represas. Então, tem essas represas elas distribuem água, elas vão distribuir água para as plantações de arroz. Aí tem uma série delas por aí. Mas se a gente olhar aqui na fronteira, aqui na tríplice fronteira, digamos, né?
Vou pegar aqui Aqui está o Parque Estadual do Espinilho, que eu mostrei a foto para vocês. E aqui do lado, a gente tem as produções de arroz, né? Também. Arroz e pecuária, né? Aí depende da... E essa é a tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Uruguai. Ok? Gabriela, Ok, obrigada, professor. esclareceu? Ajudou? Demais. Muito obrigada. Mais alguma questão, turma? Túlio, Emílio, Paulo, Rodolfo. Não, Crislaine, Hélida, Francisco. A gente fala o nome aí e de repente surge uma pergunta. A Crislaine está contemplada. Ah, tá bom. Valdir, então tá, vocês estão não entendendo tudo, então tá bom. Estou absorvendo. Ainda Normal. sobre a configuração dos domínios do WebSaber, o livro que foi publicado e organizado pela Bianca da USP e o André da UFMG, você conhece, que é o livro de Geografia Física do Brasil, Uhum. que a gente tentou se inserir, foi convidado, mas depois foi rejeitado, para a paisagem do Centro-Oeste. Então, lá, eu não sei quem é o autor, não sei se é o André, ele publica lá uma imagem de unidades de paisagens, né? Ele tenta inserir, mas não desenvolve muito, porque o propósito do livro é apresentar as características das paisagens do Brasil, mas ele não aprofunda a discussão, e eu senti essa falta, e eu aproveito para perguntar, porque eu acho que é uma questão muito mais ligada à geomorfologia como um todo, porque o livro é organizado por geomorfólogos. O conceito de domínio ele é muito lembrado e dito porque ele foi capilarizado no ensino médio, na escola. Então, lá na escola, o caboclo já entra na faculdade sabendo que existe domínio. Que para ele, em princípio, ele nem imagina que seja uma unidade de paisagem. Para ele é a paisagem, não uma unidade. Certo. E o André e a Bianca, quando apresentam essa discussão da incorporação de outros conceitos, ou do avanço da ciência no debate desse conceito, não me ficou claro se a ideia de domínios, para eles, se tornou ultrapassada, não vou dizer obsoleta, e essa nova configuração da ideia de unidade de paisagem, o que ela tem de diferente ou de novo em relação ao conceito de domínio? Visualmente, a gente percebe que não tem mais o conceito de transição, área de transição, que no conceito do domínio tem. Você analisa que isso é um avanço ou não? Ou tem problemas? Precisa se aprofundar mais? Edson, eu penso o seguinte, eu acho que, para mim, tem um retrocesso na questão. Eu considero assim que o professor Aziz Absaber, ele fez um esforço que para o momento dele, né, do qual ele produziu, do qual ele desenhou, do qual ele escreveu, enfim, toda a produção do professor Aziz e a exaustiva atividade dele de campo, inclusive, visitando o Brasil aí fora e América do Sul, eu não vou dizer que foi em vão, né, não foi em vão, obviamente, mas eu não sei te explicar por que a gente não avançou a partir dos trabalhos do Aziz.
A partir do Aziz, a gente tem uma questão que me parece, assim, de querer reinventar a roda. Então, a gente ficou indo para ecorregiões, a gente ficou indo para unidades de paisagem do ponto de vista geomorfológico, ou seja, os geomorfólogos querendo definir paisagens a partir de unidades de relevo, que para mim são coisas totalmente distintas. Segundo, que depois disso a gente vai para uma outra perspectiva, que é o pessoal da biogeografia fazendo unidade de paisagem a partir da vegetação, ou seja, mais uma fragmentação. Então, na verdade, eu acredito que a gente poderia ter avançado a partir dos domínios para aquilo que já está consolidado na literatura. Claro que consolidado para alguns, em algumas áreas, mas a gente poderia simplesmente fazer uma escolha. Bom, eu vou para, depois dos domínios, em uma questão de escala, eu vou para a questão dos geossistemas. E aí eu trato do geossistema ou do Bertrand, da escola francesa, ou do Sotiava, da escola russa. Ok, porque aí você dá um encadeamento que, na minha avaliação, seria mais lógico, mais estruturado e não fragmentado. Porque no geossistema você consegue, especialmente no geossistema do Sotiava, da escola russa, você consegue trazer os aspectos de climatologia, de condições de tempo, você pode melhorar essas escalas. E, na minha opinião, a gente teve esse retrocesso, não sei se é retrocesso, uma estagnação, ou uma discussão que às vezes é bastante inócua, que cada um sai propondo a sua classificação de unidade de paisagem, chamando aquilo que eu falo na minha aula eu dou uma disciplina na pós-graduação de análise da paisagem, e uma das partes introdutórias é a parte da teoria da paisagem, onde está claro para mim isso, né? Nós estamos tratando dessa categoria de análise da geografia, que paisagem, antes de mais nada, é uma categoria de análise da geografia. Nós estamos tratando disso como algo trivial, algo supérfluo até, aonde cada um se considera no direito de definir paisagem a partir de um critério. Para mim, isto fere um princípio metodológico que a ciência exige. Então, eu vou fazer aqui uma unidade de paisagem, mas que paisagem é essa? É uma paisagem geomorfológica? Ok. É uma paisagem cultural? Não sei. Então, não sei. Na minha avaliação, a gente perde um pouco da análise da complexidade dos ambientes. Entendi. Bem, obrigado aí, então. Que os alunos eles foram apresentados a esse livro e esse mapa do André, e por isso que eu aproveitei esse momento para fazer essa questão. Tá ótimo. Tá beleza. Você tem esse livro em PDF, é? Tenho. Ô, bicho. Ô, achei que você era meu amigo, cara. Eu repasso para vocês. Ele já tem, tá no Drive aqui, bonitinho. Tá bom. Então não esquece de mim, não. Então tá bom. Senhores, alguma questão a mais? Senão a gente pode liberar o professor Valdir, que também tem outros compromissos. Lembrando que essa semana haverá a comemoração dos 20 anos do Departamento de Geografia, na quarta, quinta e sexta. E hoje, na reunião de colegiado, foi solicitado que as aulas sejam suspensas do Departamento de Geografia para que vocês possam participar, tá certo? Então, estou repassando aí a informação e convidando-os também para vocês estarem presentes, tá bom? Obrigado mais uma vez, e aqueles que tiverem interesse, de repente, tirar alguma dúvida, podem entrar em contato com o professor Valdir. Você acha, né, na internet fácil o e-mail dele também, tem vários trabalhos publicados, e lá tem o contato dele institucional, né? Ele também é o coordenador do LAGIM, né, do laboratório Geoiconografia. Laboratório de Geoiconografias e Multimídias. O professor também organiza concursos de fotografia pelo LAGIM.
é um professor muito ativo. Tá certo? Obrigado, então, a todos. Obrigado, Valdir. E até semana que vem, com outro encontro, dia 30. Mas hoje ainda tem aula à noite, né? Monitoria ali com Wesley e Jefferson, que vão continuar com as aulas do QGIS. Tá bom? Obrigado aí a todos. Obrigado, Valdir. Obrigado a Obrigado, todos. boa noite. Fiquem bem. Abraço. Abraço. Falou, Edson. Abração. Outro.